Amém, irmãos. Podem sentar, queridos. Amados, abrimos a palavra do Senhor em Juízes. Hoje, irmãos, é o terceiro domingo do mês e é o domingo da exposição do Evangelho de Mateus. Hoje pela manhã nós expusemos o texto sequencialmente, onde nós paramos no último culto da exposição de Mateus. E meditando, irmãos, sobre o tema, e realmente foi um tema que nos confrontou bastante acerca do auto-engano, da falsa profissão, a fim de que o nosso coração não se desesperasse de uma forma indevida. Eu pensei, então, meditando pastoralmente sobre essa questão, e nós nos lembrarmos do Cristo que é o nosso Salvador, a fim de que nós não percamos de vista que Ele é Senhor, Salvador e Juiz. Hoje pela manhã nós vimos com muita clareza o aspecto dele como juiz. Agora seremos lembrados do aspecto dele como um Salvador, para que aqueles que foram atribulados em sua alma sejam então consolados com a visão gloriosa desse Senhor, que é o nosso libertador, irmãos. Por isso, abramos a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 3, uma exposição avulsa, num texto avulso. Se Deus quiser, nós chegaremos no livro de Juízes. Juízes, capítulo 3. A exposição, irmãos, será apenas do versículo 7 ao versículo 11, mas nós leremos a partir do versículo 1 do capítulo 3. Diz assim, queridos: são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que antes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram por eles, o Senhor por Israel a prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e fariseus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Amém. Oremos, irmãos, pedindo graça ao Senhor. Senhor, diante das letras da antiga aliança, Pai, aquela que outrora estava cheia de sombras e tipos, nós nos aproximamos, Senhor, agora tendo a realidade que é Cristo diante de nós. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos ensine acerca da Tua glória, do Teu Evangelho, da Tua obra, Senhor. Que diante da clara visão do Senhor como juiz, que nós vimos hoje pela manhã, e os Teus filhos verdadeiros, Senhor, que se atribularam, que o Senhor nos console pela visão gloriosa do nosso libertador. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, o vício e um conceito defendido na teologia pastoral pelos conselheiros bíblicos é que vício é uma escravidão a uma substância, a uma criatura. O vício, irmãos, ele é muito comum e real na nossa sociedade. E normalmente, irmãos, sempre acompanha o homem na história da humanidade como um todo, mas também hoje nos nossos dias na sociedade. Sempre a imagem do vício associada a uma escravidão,
há uma subserviência. Viciados, irmãos, escravizados, nós encontramos por toda a cidade. Por toda a cidade. Às vezes próximo em nossa família. Você olha para eles, em algum grau, você se identifica com eles. Talvez nós podemos olhar, irmãos, para alguém que é escravo e subjugado pelo álcool, por essa criatura do Senhor. E aí nós olhamos o quão deprimente e quão terrível é aquela situação. E às vezes nós não nos identificamos, nós achamos que aquilo ali é uma situação muito degradante da humanidade e nós não temos nada a ver com isso. Mas não, irmãos. Os chamados viciados, eles são um exemplo, uma ilustração, irmãos, do que todo homem é quando nasce fora do Éden. Nós somos, irmãos, escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado. A minha pergunta é, irmãos, os viciados são a nossa ilustração? Há hoje, aqui, algum escravo, alguma coisa na criação? Se sim, qual é a sua escravidão? Esse texto, irmãos, ele nos fala de duas coisas, esse texto de Juízes. Ele nos fala da escravidão da igreja e nos fala também, e glória ao Senhor por isso, do libertador da igreja, que liberta a igreja da sua escravidão. O texto de Juízes, irmãos, é um texto fantástico. Esse livro, nós não sabemos exatamente quem foi o seu autor, não é identificado, mas sem dúvida é o público aqui, irmãos, é o público de Israel, a quem sugere um público já recebendo a dinastia davídica a fim de ser instruído acerca do caminho, ou um povo previamente antes ali, irmãos. O grande ponto é que o livro de Juízes, ele vai narrar a seguinte ocasião, irmãos. Após a entrada na terra prometida e já estabelecido nela, após a divisão das terras entre as 12 tribos, nos é dito que Josué morre e com Josué passa a falecer aquela geração que fez parte dessa conquista da terra, e nos é falado uma coisa. Veja comigo, por favor, capítulo 2, Juízes 2, 10 a 13. Veja o que caracteriza essa geração de juízes, irmãos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração de Josué que conquistou a terra. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Irmãos, Juízes 2 é um resumo de todo o livro. O que eu estou fazendo aqui é mostrando para o panorama do que aconteceu. Primeiro, por um erro dos pais daquela geração que conquistou a terra, eles não ensinaram seus filhos acerca do Senhor. E segundo, pelo erro da própria geração, eles desprezaram o Senhor e convivendo ali com os povos daquela região, começaram a fazer alianças matrimoniais do que o Senhor havia alertado. Não façam isso para que vocês não adorem aos falsos deuses. E aí, irmãos, todo o livro, ele é um ciclo repetido, vez após vez, de o povo peca contra o Senhor disciplina o seu povo, o povo clama ao Senhor, o Senhor salva e socorre o seu povo, por meio de um juiz que liberta, e a paz enquanto o juiz está vivo, quando o juiz morre, o povo de Israel peca contra o Senhor disciplina o povo, e assim fica esse ciclo, irmãos, por uma razão muito clara. E o que é que o Senhor quer mostrar com isso? Venha comigo para Juízes, capítulo 19. Lembra, irmãos, um princípio hermenêutico que nós já ensinamos à igreja com relação às narrativas. Quanto mais repetição na narrativa, mais importância o autor está querendo que nós, com maior importância, nós olhemos para aquilo. Porque aquilo é uma chave hermenêutica do livro. E é uma repetição, irmãos, no livro, que é essa aqui, Juízes 19, 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, etc. Agora venha para Juízes 21, 25, o último versículo do livro. Isso aqui é repetido, irmãos, em outros momentos do livro. Naqueles dias
não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, ou como tem outro trecho, o que achava, em outras versões, cada um achava o que achava certo aos seus próprios olhos. O que o Senhor quer nos mostrar, irmãos, por meio do livro de Juízes, é que o povo de Deus, ele necessita de um rei justo. Pois se esse povo não tivesse rei, ele abandona a Deus e faz o que o Senhor reprova, recebendo então a disciplina do Senhor, a disciplina do Senhor. Esse é o propósito geral do livro, irmãos, mas especificamente o propósito dessa narrativa que nós lemos é que Deus provê à sua igreja um justo juiz e um rei perfeito que liberta o seu povo, não simplesmente dos inimigos alheios, mas deles mesmos. Deles mesmos. De forma, então, irmãos, que o nosso tema hoje é o libertador da igreja. Nós veremos versículo 7 e 8, a escravidão da igreja, e do versículo 9 e 10, o libertador da igreja. Veja comigo, por favor, o versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam um culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Irmãos, a primeira coisa que o Senhor nos ensina nessa narrativa é que quando nós esquecemos do Senhor, nós fazemos o que Ele reprova. Nós colocamos outros deuses no lugar dele, irmãos. Isso é um princípio muito sério, irmãos, que é repetido em toda a história da igreja do Antigo Testamento. Todas as vezes que a igreja deixava o Senhor de lado, ela não deixava o lugar vazio, ela colocava outro no lugar, irmãos. A evidência, irmãos, que eu e você temos nos esquecido do Senhor é a seguinte: quando nós começamos a fazer o que o Senhor reprova, sem nenhum pesar, quando nós começamos a fazer uma estrutura de raciocínio em nosso coração, a fim de subjugar a nossa consciência, ali, irmãos, o nosso coração está caminhando na trilha da reprovação do Senhor, queridos, do Senhor. Em suma, irmãos, o nosso pecado é exatamente isso que o Senhor está falando aqui. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. Essa é uma definição de pecado. Nós temos uma definição clássica que é citada no nosso catecismo como uma citação de um texto bíblico, 1 João 3, que pecado é toda transgressão da lei. Mas é uma outra forma, uma outra imagem que o Senhor traz, irmãos, para definir pecado. Pecado é esquecer do Senhor nosso Deus. Fazer o que o Senhor reprova e esquecer deles, irmãos, dele anda lado a lado. Venha comigo, por favor, para o Salmo 106, por favor. Salmo 106, versículo 13 e 14. No Salmo 106, o Senhor começa a falar da sua obra maravilhosa em favor do seu povo. E o versículo 13 é essa virada. Porém, mesmo o Senhor tendo feito tudo o que Ele fez em favor do seu povo, porém, eles se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Venha comigo para Jeremias, por favor. Veja, eles esqueceram-se do Senhor. Novamente, Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Falando também de idolatria, nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Isso é repetido em Oséias 13, isso é repetido em outros profetas, irmãos. Percebe? Esquecer-se do Senhor e fazer o que o Senhor reprova anda lado a lado, irmãos. O pecado, então, queridos, é um esforço de supressão do fato da existência de Deus diante de nós. É por isso que é falado de ateísmo prático. Quando nós pecamos, irmãos, nosso coração vive como se Deus não estivesse, ou melhor, como se nós não estivéssemos diante do Senhor. Nós estamos ali no processo de esquecimento do Senhor, irmãos. A nossa transgressão à lei, muitas vezes, irmãos, não é ignorância. Nós sabemos o que é correto. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes nós já fomos instruídos pela palavra do Senhor do que é bom. O problema é que o pecado é exatamente trabalhar para subjugar, para esquecer esse fato em nosso coração, irmãos. E em grande medida, a piedade também é chamada de lembrar-se do Senhor. Isso é falado em Deuteronômio 24:9, Eclesiastes 12:1, 2 Timóteo 2:8.
o lembrar-se do Senhor, o lembrar-se da palavra do Senhor, o ter o Senhor sempre diante de ti, é um correlato para a piedade, para a santidade, irmãos. Por isso, queridos, não se engane. Quando nós nos lançamos a fazer aquilo que é do desagrado ao Senhor, ou nós somos obstinados em seguir por um caminho de impiedade, a palavra que se dá é: o meu povo está se esquecendo de mim. Esqueceram-se do Senhor, fizeram o que era mal. Fizeram o que era mal, esqueceram-se do Senhor. E especificamente aqui, irmãos, vem a expressão visível desse esquecimento de fazer aquilo que é desagrado ao Senhor. Isso ocorre, então, irmãos, quando nós colocamos ídolos no lugar do Senhor. E essas coisas, irmãos, está intimamente ligada. Esquecer-se do Senhor, pecado e idolatria sempre estão juntos, irmãos. Não há o que discutir. Não terás outros deuses diante de ti. Quando nós nos colocamos em pecado, irmãos, e vivemos e optamos por pecar, em ouvir o velho homem e seguir segundo a nossa velha natureza, nós não estamos fazendo outra coisa senão servindo a um outro Deus. A pergunta então é, irmãos, qual é o nosso ídolo? Qual é o Deus que nós temos colocado no lugar do Senhor? E eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão da idolatria, irmãos, para que não cause dúvida acerca da condição do crente diante do Senhor. Mas o ponto aqui, irmãos, destacável é: a idolatria é um perigo real no coração do povo de Deus, irmãos. O ídolo aqui em Israel, queridos, os ídolos em Israel eram os balaíns, ou o que é chamado de um outro que é chamado de poste-ídolos, uma referência direta a uma deusa chamada Astarote. Esses dois deuses, irmãos, ou melhor, falsos deuses, estavam ligados na idolatria do Oriente Médio à fertilidade, à agricultura. Por que é importante entender isso aqui, irmãos? Porque isso aqui vai nos mostrar qual é o ponto da idolatria. Por que eles serviam os falsos deuses? Por que eles forjaram falsos deuses para si e os adoravam? Porque ele queria que aqueles deuses, nessa relação egoísta, os servissem dando os benefícios da sua atuação como deuses. Eles são deuses da fertilidade. Nós somos um povo que lida com a agricultura, com terra, com a pecuária. Nós precisamos de fertilidade. O fim de toda idolatria, irmãos, como é posta aqui na idolatria de Israel, é o nosso próprio eu. É o nosso coração carnal, irmãos. Não importa qual ídolo seja o meio do caminho, irmãos. O final sempre é a mesma coisa. Somos nós. Não importa, irmãos. Veja, por favor, essa citação aqui com relação ao vício que nós temos falado. E quando você ouvir viciado ou vício, substitua por idólatra num primeiro momento. Duas coisas caracterizam o viciado ou o idólatra. Ele simplifica a complexidade da vida em um só fim ou objetivo. Todas as coisas da vida, todas as circunstâncias da vida, todas as suas funções, eles têm a capacidade de simplificar tudo numa coisa só. Por isso que é altamente controlador e escravizante. Busca insaciável pelo infinito através do finito. Busca incessante pela experiência do céu e acaba experimentando um pouco do inferno. Nunca se satisfaz. E essa ideia de que simplifica a complexidade da vida em uma só é vista nessa outra citação aqui, irmãos. Veja, é realmente o caso do alcoólatra, aquele que é escravo do álcool. Que os bons tempos são vazios sem o álcool. Que os tempos difíceis são insuportáveis sem o álcool. Que a solidão não parece ser solidão com o álcool. Que os relacionamentos amorosos são intermediados pelo álcool. Que o sucesso só pode ser celebrado com o álcool. Que somente o álcool pode proteger a rejeição e assim por diante. Ser um alcoólatra é entrar em uma tal relação com o álcool que tudo o mais na vida só faz sentido se for acompanhado pelo álcool. Essa é uma excelente definição, irmãos, não simplesmente de um viciado a uma substância química, mas de um idólatra, irmãos. E o que é idolatria, queridos?
Todas as vezes que nós devotamos em nosso coração aquilo que é devido somente ao Senhor, mas a qualquer outra criatura, ali está posto entre nós, irmãos, um ídolo. E é difícil, irmãos, nós reconhecermos isso. É doloroso nós reconhecermos isso. A nossa alma, muitas vezes, ela se dilacera. A nossa alma só vai perceber isso quando nós já estamos sofrendo as consequências de uma idolatria. Quer sejam as consequências odiosas do pecado, quer sejam as consequências da ausência daquilo que nós tanto idolatramos. Quando nós não temos aquilo que nós mais queremos e que não é Deus, nosso coração sucumbe. Quando eu quero a aceitação das pessoas e eu não as tenho, meu coração sucumbe. Quando eu quero prospecção, crescimento da minha vida, sucesso, e eu não tenho, sucumbe. Quando eu amo qualquer coisa mais do que a Deus, ali está posta a idolatria. Quando eu temo qualquer coisa mais do que a Deus, ali está posta a idolatria. Quando eu desejo qualquer coisa mais do que a Deus, ali está posta a idolatria. Porque temor, amor, desejo e quaisquer outro afeto, irmãos, que o Senhor nos criou para ter em maior grau para Ele, ali constitui-se uma idolatria. E no caso do povo de Deus, uma tentação à idolatria, irmãos. Dói, queridos, reconhecermos isso. Dói. Mas é o processo em que o Senhor usa para nos libertar. O reconhecimento de que há balaíns e postes ídolos em nosso coração. Agora diga, qual tem sido o seu ídolo? Às vezes, irmãos, pode ser trabalho. E aqui é importante deixar falar uma coisa interessante. Que a idolatria, irmãos, ela sempre passa por uma deturpação de uma coisa da criação. Nós pegamos uma coisa boa que o Senhor criou, e que é boa porque Ele criou, e que é boa e pode ser usada dessa forma, como Paulo fala a Timóteo, todas as coisas são boas e pela palavra e oração são santificadas. O Senhor nos criou um mundo para nós usufruirmos. Nós cantamos hoje pela manhã que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Pertence ao nosso Deus. Mas a partir do momento que nós pegamos uma coisa da criação e nós a isolamos como sendo o ponto da nossa existência, sem isso eu não vivo, se eu não tiver isso, eu morro. Ali, irmãos, nosso coração está num processo de idolatria. Isso pode acontecer com o trabalho. Você ama o trabalho mais do que a Deus? Você se dedica mais ao trabalho do que para obedecer a outros pontos da palavra do Senhor? O Senhor diz, trabalhe 6 dias e santifique 1 dia na semana para o meu culto. Você faz isso? Ou pelo seu trabalho você trabalha 7 dias da semana direto? O Senhor diz, trabalhe, isso é bom. Mas você pelo seu trabalho deixa de lado a sua família, que o Senhor também chamou para que você cuidasse. É o dinheiro. Lembre de Geazi, Ananias e Safira, idólatras do dinheiro, que quando viram a oportunidade, se viram curvando perante eles e recebeu a devida paga. É a família. Lembre-se de Eli. Ele tinha 2 filhos impiedosos que o Senhor chamava ele ao papel de exercer a sua paternidade, repreendendo-os. E por temor aos filhos, por amar mais aos filhos do que ao Senhor, não os repreendia como deveria. É o seu corpo. Você está o seu corpo, a sua beleza, a sua reputação. Você está disposto a fazer coisas odiosas dentro do Senhor para que você seja aceita pelas pessoas, aceito pelos homens. Você está disposto a se submeter a processo de bulimia na hora que ser o que for para você ser aceitável pelas pessoas. É a sua reputação quando você move o mundo por causa dela. São relacionamentos. Se você não encontrar aquele homem de Deus, se você não encontrar aquela mulher de Deus, então você não tem sentido para a existência. O que mais, irmãos? A sua racionalidade, tudo tem que ser subjugado pela sua razão. A sua filosofia política, queridos, sim, política também é um objeto de idolatria, irmãos. Quando nós lidamos com qualquer coisa da realidade de uma forma equivocada, nós estamos colocando ali como idólatras. Muitas outras coisas, irmãos. Sexo, que leva ao adultério, à pornografia, à masturbação. Seus sonhos, seus planos, seus estudos, pelos quais você está disposto a desprezar tudo para alcançá-los. Irmãos, perceba, muitas dessas coisas são lícitas diante do Senhor. Muitas dessas coisas são ordenadas pelo Senhor. Mas tudo o que é bom
se for tomado de uma forma indevida, irmãos, se torna um ídolo em nosso coração. E aí aqui vem um grande ponto, irmãos, por favor, importando essa doutrina. Ezequiel capítulo 14, profeta Ezequiel capítulo 14. O povo de Israel estava adorando Balaíns e Astarote. Eram expressões externas, mas eles não eram um fim último da adoração, da idolatria. Como nós acabamos de falar, a adoração, no final das contas, era o eu. Quando você está disposto a ser aceito pelos homens, aí você pensa, a minha adoração o desejo de agradar os homens, é a opinião deles, eu estou idolatrando a opinião dos homens. Mas no final das contas, não é a opinião dos homens que você está idolatrando. É você ser aceito pelos homens. É você ser respeitado e bem visto. E assim sucessivamente, irmãos. Mas por que isso é dessa forma? Por causa disso aqui, Ezequiel 14, por favor, 1-7. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantam os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala a eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e de tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a Israel, a casa de Israel, assim diz o Senhor: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e das costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei a mim mesmo, por mim mesmo. O conceito de idolatria, irmãos, ele é muito mais profundo. Não é simplesmente se curvar perante imagens, mas ídolos que são levantados no coração, que estão ali silenciosamente dizendo: sirva-me, sirva-me, sirva-me. Custe o que custar, sirva-me. E se você não me servir, eu vou colocar desespero no seu coração, ansiedade na sua alma, eu vou trazer todo tipo de tormento. É isso que o falso ídolo faz, irmãos, o falso Deus faz. Ele promete coisas que ele não vai cumprir. Ele disse que é tranquilo, você pode conviver comigo, com outros deuses, mas depois ele chama exclusividade, queridos. Essa idolatria, irmãos, é a quebra do primeiro mandamento. Essa idolatria, queridos, como nós falamos já em outras ocasiões, ela perverte a imagem de Deus no homem. Nós nos tornamos segundo aquilo que nós adoramos, como nós já vimos no Salmo 135. O povo de Israel adorou um bezerro de ouro. O Senhor disse: eles se tornaram como ele, um povo de dura cerviz. Tal qual um bezerro de ouro é de dura cerviz, assim é esse povo, irmãos. Agora veja o versículo 8 do texto de Juízes que nós estamos lidando. Esse foi o pecado de Israel, essa situação que Israel estava, esquecendo-se do Senhor, fazendo o que o Senhor não agrada e entregando-se à idolatria, adorando falsos deuses, em última análise, a eles mesmos. Veja o que o Senhor fez, irmãos. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Irmãos, para mostrar o problema e a situação deles, vocês estão servindo a outros deuses? Adoração é serviço. Adoração é subserviência. Pois bem, eu vou lhes entregar visivelmente, para mostrar externa e fisicamente o estado da alma de vocês, eu vou lhes entregar para que vocês sejam escravos de outro. Explicitamente, irmãos, o Senhor disse que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E é importante que nós entendamos que
A ira do Senhor contra o seu povo não é uma ira condenatória. Ele não condena. Haverá sim uma ira eterna do Senhor condenatória. Mas a ira do Senhor, se você perceber a própria linguagem do texto, ela é disciplinatória. Ele não entregando exatamente o seu povo a si mesmo, ele quer mostrar as consequências do seu pecado, ele vem até ele para resgatá-los. Ele nos entrega, irmãos, em disciplina, muitas vezes, a nossa idolatria. E muitas vezes, irmãos, muitas situações, aflições, problemas em nossa vida e caminhada, é o Senhor querendo gritar. É o Senhor gritando nos nossos ouvidos: olha, meu filho, o que está no teu coração? Nós cremos, irmãos, e professamos que todas as coisas agem. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nada sai do seu propósito. Cada aflição, cada bênção, cada misericórdia, cada dor, cada sofrimento são a manifestação de Deus, a obra de Deus na vida do seu povo para conduzi-los a um ponto de maturidade, para trabalhar no seu coração. E muitas vezes, irmãos, as angústias, as aflições, as dificuldades, é o Senhor com um megafone nos falando: filho, o seu coração está caminhando por um caminho que não deve. Deus entregou Israel, irmãos, à escravidão de Cusã-Risataim, para que eles percebessem com clareza o que estava no coração deles. Pela misericórdia do Senhor, irmãos, eles perceberam. Mas para que fique claro, irmãos, que o pecado e idolatria irmãos, é escravidão. Tem muitas pessoas, irmãos, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que elas olham para a profissão de fé cristã, para a nossa cosmovisão reformada, de submissão ao Senhor, de que a lei do Senhor é boa e é o norte para a nossa vida. Muitas pessoas pegam isso e falam assim: vocês são escravos, vocês são presos, vocês não têm liberdade. Eu prefiro muito mais viver seguindo a minha vontade, fazendo o que me agrada. Não Deus me acusando de coisas que eu estou fazendo errado. Porque se eu faço isso é pecado, se eu faço aquilo outro é pecado. Eu prefiro seguir a minha vida. E vem a lei do Senhor como algemas. Segundo o Salmo 2 fala que os ímpios vêm. Quando, irmãos, o que o Senhor quer que nós entendamos é que o pecado é que é escravidão. A idolatria é que subserviência. Santidade é liberdade. Adoração verdadeira é sermos aquilo para o qual nós fomos criados, é fazermos aquilo para o que nós fomos criados, irmãos. É verdadeira liberdade. E o Senhor mostra com clareza isso ao povo, irmãos. Vocês querem idolatria? Vocês querem caminhar segundo o próprio coração de vocês? Então eu vou, como um pai, lhe disciplinar e mostrar visivelmente o que é isso que vocês estão fazendo e querem. Eu volto a perguntar, irmãos, qual tem sido o nosso ídolo? Qual Deus nós temos colocado, irmãos, no lugar do Senhor? Sondemos, irmãos, sempre em autoexame o nosso coração. Isso não é coisa que é feito uma ou duas vezes. Isso é feito continuamente, irmãos. Continuamente, queridos. Apesar do seu povo agir, irmãos, como prostituta, se prostituindo com os ídolos, outros deuses, amantes, e não o marido que é o Senhor é misericordioso e não abandona o seu povo. E é o que nós vemos exatamente aqui agora, irmãos. Veja o versículo 9, por favor. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Irmãos, o povo clamou ao Senhor em sua escravidão. O povo clamou ao Senhor em sua escravidão. O fim que o Senhor intentava por meio daquela provação e daquela aflição foi alcançado. O Senhor falou: vocês estão numa situação deplorável. E eles poderiam continuar naquela situação. E veja quão bondoso Ele tem enviado ela para que eles pudessem ver com clareza. E o fruto foi alcançado.
Eles clamaram não aos Balaíns, eles clamaram não a Astarote, porque eles viram as consequências do pecado. Eles clamaram ao Senhor Javé, ao Deus do pacto. Clame, crente. Clame. Deus, irmãos, suscita um libertador para mostrar à igreja do Antigo Testamento e a nós que nós necessitamos de um libertador poderoso. Um libertador, irmãos, que nos conduza até Ele. Se nós formos entregues, irmãos, a nós mesmos, nós seremos como escravos de qualquer coisa na criação, de seres que tiveram a imagem de Deus cunhada em si, a servos de criaturas, de bestas, de substâncias, se nós formos entregues a nós mesmos. Então o Senhor nos mostra que nós precisamos de um libertador, porque nós não temos forças para nós nos libertarmos, irmãos, da escravidão do pecado. E que libertador é esse, irmãos? O Senhor nos apresenta Otiniel. O narrador, irmãos, faz questão de mostrar o parentesco dele. Otiniel tinha íntima relação da família de Caleb, um dos espias que foi à terra de Canaã, um dos que passaram um relatório favorável, um relatório que refletia a fé verdadeira que o Senhor havia dado a esse povo. Ele era, irmãos, da tribo de Judá, porque ele era parente de Caleb. E aqui o Senhor começa a nos lembrar e apontar para qual libertador nós devemos olhar, irmãos. Um dos conterrâneos, ele era um dos contemporâneos, irmãos, daquela geração que viu o que o Senhor fez. E como o Senhor, irmãos, como que o Senhor, por meio de Otoniel, libertou o povo. Veja, 3 coisas é falado no texto. Ele libertou pelo Espírito do Senhor, que veio sobre ele, e não apenas sobre ele, sobre todos os juízes, isso é repetido no decorrer da narrativa. E ele fez isso para julgar a Israel. Julgar, irmãos, essa expressão hebraica, ela não tem a ver com necessariamente ser um juiz condenando, mas de libertador, de libertar, de liderar Israel para uma libertação. Ele foi um juiz, é isso que significa a palavra juízes. Segundo, ele venceu o inimigo de Israel, Cusam-Risataim. Deus o entregou nas mãos de Otiniel. E então, houve paz enquanto Otiniel viveu. Houve paz enquanto Otiniel viveu. Só que Otiniel morreu, irmãos. Versículo 11. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E assim continua de novo o ciclo. Otiniel, irmãos, está aqui não para que paremos em Otiniel. Otiniel está aqui, irmãos, não para que nós procuremos os Otiniéis de nossa geração. O libertador Otiniel, irmãos, está aqui para apontar para o grande e verdadeiro e eterno libertador da igreja. Aquele que libertou a sua igreja por um espírito sem medida. Aquele a quem Deus entregou todos os inimigos da igreja e o seu inimigo, o pecado, a morte, Satanás. Aquele que trouxe paz para a igreja enquanto ele viveu. Ele vive eternamente. Ele morreu e ressuscitou. Essa paz nunca vai acabar, irmãos. Cristo, irmãos, exerceu o seu ministério no poder do Espírito. Ele recebeu uma unção para isso, como nós vimos na escola dominical nos últimos domingos. Mateus capítulo 1, versículo 18, é dito que o Espírito Santo concebeu Cristo. Em Isaías capítulo 42, é dito que o Messias teria o Espírito sobre si para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, para dar vista aos cegos. Cristo, em Lucas capítulo 10, pega esse texto e diz: hoje se cumpriu essa profecia. Eu sou aquele sobre quem o Espírito foi derramado sem medida. João 3, 34, Cristo fala que o Pai não entrega o Espírito por medida a ele. Mateus 3,16 nos diz que quando Cristo foi batizado, abriu-se os céus e o Espírito, manifestando-se como pomba, desce sobre Cristo para que fique visivelmente dito: Ele é o ungido do Senhor, Ele é o Cristo do Senhor, Ele é muito maior que o próprio Otiniel. Otiniel era da tribo de Judá, Cristo era da tribo de Judá. Toda a sua obra fora feita no poder
do Espírito, irmãos. Ele foi concebido pelo Espírito, ele pregou no Espírito, ele foi ressuscitado pelo Espírito, ele se sacrificou pelo Espírito. Ele sim, irmãos, tinha um Espírito sem medida. Ele venceu os inimigos da igreja, a morte, o pecado e o diabo, mas não pela espada, não pela espada na mão, mas sendo transpassado por uma lança. Não como um rei glorioso que é, mas como um servo sofredor, de Isaías 53. Ele sofreu, crente. Ele sofreu para te libertar da escravidão do pecado. Para te libertar da escravidão do pecado. Ele faz isso, irmãos, para tirar o jugo de Cusã Risataim, Satanás e do pecado sobre nós, e colocar um jugo que é suave. Como Paulo fala em Romanos capítulo 6, sem Cristo nós éramos escravos do pecado de Satanás. Ele dizia, peque, e nós pecávamos. Em Cristo, ainda que com a velha natureza, o Satanás e o diabo, e o pecado faz, peque. Nós não temos o pecado como o Senhor. Cristo é o nosso Senhor. Ele nos deu o Espírito para nos fortalecer na luta contra o pecado, irmãos. Nós não precisamos bater continência, como se nós ainda prestássemos honra a esse Senhor. Ele não é mais Senhor. Cristo nos libertou dele. Cristo, irmãos, ainda pode te libertar das tuas escravidões, das tentações, à idolatria, irmãos, de luta contra o seu antigo Senhor. Clame a Ele. Clame a Ele. Somente por Cristo Jesus, irmãos, Deus pode ser o centro de nossa vida. Somente por meio do libertador, que é o próprio Deus no meio de nós, irmãos, que o próprio Deus suscitou, é que nós podemos ser libertos da nossa escravidão e de tentação à idolatria, irmãos. Derrube os ídolos e os postes ídolos que tentam se levantar em nosso coração, correndo para o Senhor. Mas, pastor, como é que essa questão da idolatria no coração do povo de Deus? Já falei para a igreja em outra ocasião, irmãos, que Paulo vai definir o crente, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, como tendo virado as costas para os ídolos e estando agora adorando a Deus vivo e verdadeiro. Mas então, irmãos, João nos mostra, afirmando isso com clareza, nós não somos idólatras, mas João nos mostra, em 1 João 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, para nos mostrar que a idolatria é ainda uma tentação. Como é uma tentação quebrar qualquer mandamento, é também quebrar o primeiro, para que nós não baixemos a guarda. Qual tem sido, irmãos? Qual tem sido o nosso ídolo? Qual tem sido o nosso ídolo? Veja essa citação agora, irmãos, corrigida, sendo falada da forma correta, colocando a Cristo e a nosso Deus no centro. É realmente o caso do adorador de Cristo, do Deus vivo e verdadeiro, que os bons tempos são vazios sem Cristo, que os tempos difíceis são insuportáveis sem Cristo, que a solidão não parece ser solidão com Cristo, que relacionamentos amorosos são intermediados apenas por Cristo, que o sucesso só pode ser celebrado se for com Cristo. Ser um cristão é entrar em tal relação com Cristo que tudo o mais na vida só faz sentido se for com Cristo. Substituindo um falso Deus pela verdadeira adoração. De tudo isso, você que não crê ainda em Cristo, entenda uma coisa. Não se engane, não deixem lhe enganar. Você é escravo do pecado. E quem está falando isso não é um pastor rei, não. É Escritura. Todos nós nascemos escravos do pecado. Você adora a criação ao invés do Criador, como Paulo fala em Romanos capítulo 1. E você talvez tenha e esteja passando pelos dolorosos frutos da sua escravidão ao pecado. E tem constatado que esse Senhor te conduz para trilhas dolorosas, morte, diabo e mais pecado. Veja o jugo
que esse Senhor te coloca. Agora, eu te apresento um Senhor muito melhor, infinitamente melhor, gloriosamente melhor. Um Senhor cujo jugo é leve e suave. Um Senhor que é manso e humilde. O poderoso libertador que tem poder para te libertar hoje da sua escravidão. E hoje Ele pode ser o teu libertador, se tão somente você confiar nele e crer nele. Arrependa-se da sua idolatria. Clame como o povo de Israel clamou. Agora você que é crente em Cristo já, e foi liberto da escravidão e da idolatria, você é liberto. O que te define não é mais a relação com o pecado, o que te define agora é a relação com Cristo. Um dos grandes esforços do apóstolo Paulo em Efésios em todo o livro de Efésios, é mostrar que o crente agora tem uma nova identidade. A sua identidade não diz respeito ao que ele faz, a sua identidade não diz respeito ao que ele foi, a sua identidade diz respeito ao que ele é em Cristo. E você não é mais idólatra. Você é o adorador do Deus vivo e verdadeiro. Portanto, irmãos, hajamos como tais. Montemos guarda contra a idolatria, irmãos, e os falsos deuses. Você que é crente em Cristo, não se faça escravo novamente. Não despreze o seu Senhor. Você tem lutado e você se vê cansado, voltando-se sempre ao mesmo pecado, quase que como uma escravidão. Não desista. Não desista. Confie no Otiniel que Deus preparou para você. Confie, igreja, no libertador que Deus providenciou. Não desista. Clame. Ele já te libertou uma vez na tua justificação. Ele já te foi dado. E ele não é como Otiniel, que libertou, viveu, morreu e tudo voltou ao normal, como era antes. Ele vive eternamente à destra de Deus Pai. Clame. Você tem esse libertador. Corra, não para aquilo que não traz verdadeira esperança e salvação, mas corra para os meios de graça. Clame a Ele pela oração. Busque a sua palavra. Busque a comunhão dos santos. Trabalhe contra essa idolatria e escravidão. Agora advirto você, que é crente, até que se prove o contrário, mas que obstinadamente tem negligenciado o libertador e os meios de graça, sabendo que tais coisas são idolatrias e escravidão, mas mesmo assim se entrega a ela. Os alertas da manhã continuam de pé. Continuam de pé. Cuidado. A apostasia bate a porta, irmãos. Quanto mais nós nos entregamos aos falsos ídolos, mais alheios ficamos ao Deus verdadeiro. Volte para o seu Senhor enquanto há tempo. Clame a Ele. Levante-se. Clame a Ele. Limpe-se. E sirva de todo o coração ao nosso Deus. Filhinhos, guardemo-nos dos ídolos. Amém. Oremos. Sim, Senhor, Tu nos és juiz. Hoje pela manhã Tu nos mostrou com muita clareza no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, que Tu condenarás a falsa profissão, Tu condenarás aqueles que vivem para a iniquidade e não para fazer a vontade do Teu Pai. Ó Cristo, como o nosso coração tremeu, como a nossa alma estremeceu, Senhor, diante dos alertas que o Senhor nos dá naquele texto. O Senhor nos apresenta como juiz, mas também se apresenta como Salvador e Libertador a homens e mulheres cansados da luta contra o pecado, que já vêm sem forças. O Senhor se levanta como um poderoso Otiniel, o nosso juiz, o nosso libertador que nos conduz para fora da escravidão e nos conduz para a liberdade em Ti. Ó Cristo, nos socorre em nossa escravidão. Nos socorre, Senhor, nas tentações da idolatria, Senhor. Livra-nos de sucumbirmos aos falsos deuses. Livra-nos, Senhor. Muitas vezes nós já temos escolhido em nossa alma as consequências dessa idolatria.
as consequências, Senhor, sérias e graves dela. Nós clamamos, Tu que és o nosso libertador, liberta-nos, Senhor. Tu és nosso Salvador, aquele que é gracioso e bondoso. Socorre-nos. Ouve a oração do Teu povo. Não nos entregue a nós mesmos. E que nas aflições Tu nos faça levantar a cabeça e ver a mão do Deus que quer nos conduzir para Ti. Nós oramos em nome de Cristo, o nosso libertador. Amém.